Boa tarde a todos. Meu nome é Vitor, eu sou aluno de doutorado no Departamento de Física de Altas Energias, o DFNAI. O meu orientador é o André Schneider e o trabalho que eu faço no meu doutorado é o estudo de espalhamento de bolas vetoriais com redes neurais no experimento CMS. Eu vou prosseguir. Os tópicos dessa apresentação é um apanhado geral do que é a física de altas energias, o Large Hadron Collider, que é o grande colisor de hadrons, o CMS, que é o experimento onde eu desenvolvo minhas atividades, que é o solenoide compacto de Muons, o trabalho da minha análise dentro desse experimento, que é o espalhamento de bolas vetoriais que termina no estado semileptônico, com 2 leptons e 2 neutrinos, e os jatos, e um pouco da teoria de redes neurais, que é um dos pontos mais importantes da minha análise, porque eu uso o algoritmo de inteligência de máquina, mais especificamente redes neurais, para fazer a classificação do meu sinal de interesse, aquilo que eu quero medir dentro do experimento. Eu vou falar primeiramente da teoria mais bem sucedida para explicar as partículas fundamentais, os campos e as interações, que é o modelo padrão, que é esse modelo que muitos de vocês já viram tantas vezes, que mostra famílias como está representada a matéria, que são os quarks, os leptons e as partículas mediadoras, que são o gluon, o fóton, e os 2 bósons eletrofracos Z e W. E agora, por último, o Higgs. O objetivo da física de alta energia é testar as teorias mais precisas da física fundamental, no caso, o modelo padrão, que é a teoria mais bem sucedida e mais precisa, e procurar respostas para as questões mais complexas a respeito do universo, que é a assimetria da matéria e antimatéria, matéria e energia escuras, e o problema da oscilação dos neutrinos. Todos esses são problemas extremamente desafiadores, e a física de altas energias tende a ser um instrumento para tentar responder essas perguntas. Aqui a foto de alguns dos experimentos na física de altas energias. No superior esquerdo a gente tem o CMS, que é o experimento ao qual eu pertenço. No superior direito existe o DUNE, que é o Deep Underground Neutrino Experiment, que é o experimento de emissão de neutrinos a mais de 1 quilômetro de profundidade na crosta terrestre, do Laboratório Nacional Fermilab até a Universidade de Stanford. E esse experimento tem por objetivo estudar a oscilação dos neutrinos, que nada mais é do que a propriedade que os neutrinos têm de variar de família. O neutrino do elétron pode mudar para o neutrino do muon, e assim mudar para um neutrino do tal. E isso é um mistério, porque não existe uma explicação muito convincente dentro do modelo padrão para isso. E esse experimento, sediado nos Estados Unidos, tende a procurar responder algumas dessas perguntas, porque são de extrema importância para outras áreas da física, como a teoria da grande unificação e outros aspectos, até mesmo a questão da assimetria matéria-antimatéria. Isso pode jogar luz nessas questões. O experimento inferior esquerdo fala sobre o experimento AlphaG, que é um experimento que busca compreender o que acontece com a antimatéria sobre a ação de um campo gravitacional. É um experimento bastante interessante, e esse experimento está sediado no CERN, e existe uma chance muito pequena de que a antimatéria se comporte de uma maneira diferente da matéria. O mais provável é que ela age exatamente como a matéria, sobre a influência de um campo gravitacional, mas isso precisa ser testado. E é isso que esse experimento procura fazer. E você basicamente produz a antimatéria em pequenas quantidades dentro desse tanque, e sobre a ação do campo gravitacional, a gente tem como medir se ele sofreu uma influência gravitacional para cima ou para baixo, porque ao atingir as paredes do tanque, a antimatéria vai se destruir com a matéria e produzir raios gama, como a gente sabe.
No canto inferior direito, a gente tem o experimento ALICE, que também é um experimento do CERN, que é sobre o estudo de íons pesados, né? Essa sigla, em inglês, ela representa justamente sobre... o ALICE significa a Large Ion Collision Experiment, né? E a tradução disso é experimento de colisão de grandes íons, que é para testar o que acontece com o plasma quark-gluon, né? Porque esse plasma de quark-gluon, que é produzido pela colisão dos íons, tem uma relação fundamental com aquilo que existia no início do universo, e é algo que precisa ser estudado para responder algumas das questões sobre o Big Bang, e esse experimento, então, tem essa importância. Aqui é uma foto toda a estrutura do CERN, no canto, na parte superior esquerda, os anéis que compõem o CERN, o PS, que é o próton síncrotron, o SPS, que é o super próton síncrotron, e todos esses anéis aceleram os prótons e outros íons pesados até chegar ao anel maior, que é o Large Hadron Collider, que tem esses 4 experimentos, ALICE, ATLAS, LHCb e o CMS. No canto superior direito, a gente tem a foto do Future Circular Collider, que é um projeto que está sendo empreendido, que esse anel ele tenderia a aumentar em 8 vezes a energia de colisão atual que a gente tem no acelerador. No canto inferior esquerdo, a gente tem o trabalho de manutenção. Essa foto eu achei interessante, porque mostra que cada uma dessas partes do túnel que compõe o acelerador precisa de manutenção, e existem diversos componentes ali que são reparados constantemente. No canto inferior direito, a gente tem a foto de uma colisão, e uma colisão é algo bastante complexo, porque nós estamos colidindo prótons, existem formação de jatos, que são partículas formadas a partir da interação entre os quarks. Se fosse uma interação exclusiva entre elétrons e pósitrons, a gente não teria essa formação de jatos, seria muito mais limpa. Porém, a gente não poderia atingir as grandes energias do centro de massa que são possíveis usando o acelerador de hadrons mesmo. Aqui uma foto transversal do CMS, que a parte mais interna ela tem uns detectores chamados tracker, que podem medir partículas carregadas. Aí a gente em seguida tem o calorímetro eletromagnético, que tem como medir fótons e elétrons, em geral coisas carregadas. O nêutron, por exemplo, como se vê nessa foto, ele precisa ir para a camada seguinte, que é um calorímetro hadrônico, que mede partículas não carregadas, como, por exemplo, o nêutron. E depois a gente tem o solenoide supercondutor, que produz um campo de 10 teslas, dezenas de milhares de amperes. E em seguida a gente tem as câmaras de muon, que tem como detectar essas partículas minimamente ionizantes, que são os muons, e eles são detectados nessas câmaras de muon. Então é possível reconstruir o evento que a gente tem no vértice de interação usando esses diversos detectores. E algoritmos de reconstrução que a gente usa, existem vários aqui, não caberia dar os detalhes especificamente, já porque se trata de uma apresentação mais geral. Aqui é uma seção longitudinal do detector, onde a gente pode observar na figura anterior, que é um detector de 15 metros de diâmetro na verdade, aqui, 10 metros de diâmetro por 15 metros de comprimento. E essa figura é interessante porque fala de diversos tipos de câmaras de muon que a gente possui, que são essas CSC, RPC e GEM. Cada uma tem um nome diferente, um significado diferente. Por exemplo, GEM significa multiplicadores eletrônicos a gás, CSC significa câmaras de tira catódica, cathode strip chambers em inglês, né? E RPC significa resistive plate chamber, que é câmara por chapas resistíveis. São tecnologias de detecção de muons e posicionadas conforme representado na figura. Aqui é a minha análise, que eu desenvolvo o estudo do espalhamento de bósons vetoriais. Quem são os bósons vetoriais? São o fóton, né, o W e o Z, porque eles possuem spin 1. O gluon também possui spin 1, mas o mais geral o que se entende por bósons vetoriais é isso.
E aqui o diagrama de Feynman, e a gente vê que os prótons, eles interagem, os quarks, na verdade, que interagem por intermédio da emissão de bósons W e Z, após a interação, eles podem mudar, eles podem se transformar de um quark down para um quark up, ou então pode ser uma colisão elástica na qual o quark interagem entre si, mas o próton permanece intacto. Então tem essas diversas situações e o experimento precisa modelar todas essas possibilidades. E geralmente quando a colisão é inelástica existe a separação do quark e formação de jatos, né, como a gente observa nessa figura. Na imagem seguinte é um problema antigo da física, que é a violação da unitariedade, e como eu trabalho... Oi, Vitor, com licença, só para avisar que faltam 5 minutos para finalizar essa apresentação. Tudo bem, muito obrigado. No caso, o Higgs, a importância do Higgs como mediadora da força eletrofraca e também como o instrumento pelo qual a unitariedade não é violada nas altas energias. Se existissem somente colisões com Ws e Zs, isso seria violado. E é algo extremamente importante, porque testa o modelo padrão sem aumentar a energia da colisão. Espalhamento de bósons vetoriais é sensível ao mecanismo de Higgs, que é algo que ganhou grande importância ultimamente na mídia, em função da descoberta em 2012. Aqui é uma rede neural, que basicamente é o que eu uso para fazer a classificação do meu sinal, porque o que acontece é que as distribuições que a gente obtém dentro do trabalho de análise, elas muitas vezes não possuem grandes capacidades de discriminação. Às vezes usamos algumas variáveis cinemáticas que, na verdade, sempre que não possuem capacidade de discretizar o que é sinal e o que é o nosso background. Então, as redes neurais que eu uso, elas usam porque muitas vezes é possível separar em muitas dimensões. Quando você faz separações em dimensões superiores, isso fica mais fácil. E, basicamente, a rede neural, da mesma forma que o avião ele copia a natureza no intermédio dos pássaros, a rede neural ela copia o funcionamento do neurônio, mas ela não é a mesma coisa. Ela é compreendida por pesos, funções de ativação e camadas, como está representado por essa figura. Aqui é como uma rede neural se comporta em relação à capacidade de separação no espaço multidimensional, daquilo que é interessante para a gente, que são os pontos azuis, e do que não é, que é os pontos laranja, coral, e basicamente é uma técnica multivariável que nos auxilia nisso. Aqui algumas das distribuições de pontuação em relação a, por exemplo, a linha laranja é aquilo que a gente quer rejeitar e a linha azul é o que a gente quer, e são obtidos na saída da rede neural. E aqui para diversos tipos de processos que não são meus processos de interesse, tem a capacidade de discriminação por intermédio do score, que está aí representado, do uso de uma rede neural. E aí pode-se ver que se separa muito bem até. Aqui algumas das referências sobre espalhamentos de bósons vetoriais e também sobre o que são as redes neurais. Esse site Towards Data Science é bastante interessante porque ele é introdutório e apresenta com bastante propriedade e didática. E esse artigo Unveiling Nature's Secret, Vector Boson Scattering at the LHC, que é interessante, que é um artigo introdutório também sobre o trabalho de espalhamento de bósons vetoriais dentro do contexto da física de altas energias. E então todas essas referências são interessantes para quem gostar e procurar saber sobre o nosso trabalho nessa área. Bom, é isso. Muito obrigado a todos e espero que tenha sido proveitoso. Obrigada, Vitor, pela sua apresentação. O Matheus, ele quer fazer uma pergunta. Oi, tudo bem? Cara, parabéns pela sua apresentação aí. Eu não entendi muito bem. Teve um momento ali que você falou que o muon, eu não entendi, o muon tem spin 1, foi isso que você falou? Não, eu falei que os bósons de gauge, eles têm spin 1, por isso que eles são chamados de bósons vetoriais. Isso, sim. E mediador da força eletrofraca, eu não sei se é o Higgs, né? O Higgs a gente vive no estado de condensado de Higgs, mas acho que os mediadores das forças eletrofracas são os bósons W mais e menos e os Zs, né? Z0 no caso.
E o fóton também, né? Porque tem o elétron no nome eletrofraco, então tem que ter o fóton também. Porque a força eletromagnética é mediada, mas tudo bem. Entendi. Tá. Mais comentário. E eu não entendi direito também a parte acho que você passou um pouco raiva a parte do algoritmo, quando vocês embutem o negócio das redes neurais mesmo, né? Não ficou claro, assim, pelo menos Aqui, desculpa, você está falando dessa parte? se puder Eu vou. explicar. É porque, por causa do tempo, eu vou explicar agora rapidamente. Esse X1, XI e XP, você consegue ler aqui? X1, XI? Sim, tô vendo. XP, Eles são propriedades, assim, por exemplo, você imagina uma tabela onde cada linha representa algo que você quer classificar, e cada coluna representa uma propriedade. Então, por exemplo, se você quiser procurar saber se uma pessoa vai ter doença cardíaca, por exemplo, aí você coloca a pessoa é alta, a pessoa tem sobrepeso, isso seria o quê? Seriam as propriedades, as colunas. E a linha seria a pessoa, né? Então, as propriedades aqui entram aqui e elas sofrem a ação dessas... Tá vendo essa aresta aqui? Onde está W? Esses Ws aqui, eles são pesos, são números que são multiplicados pela propriedade e todos eles são somados nesse ponto aqui, que é o destino das diversas arestas. Repara que são orientadas essas arestas? Uhum. Aí, quando você tem essa soma pesada, você vai submeter a esse círculo aqui, que é a função de ativação. E a função de ativação pode ser diversas, são funções que pegam um dado valor e transformam segundo uma função. Né? Aqui no canto inferior direito você tem, que existem diversas, a tangente hiperbólica, né? Que é uma função de uma dimensão descrita num plano, né? No caso, duas dimensões, que representam como você transforma o resultado da soma ponderada numa outra coisa. Aí esse resultado ele vai se tornar o quê? As propriedades da camada seguinte. E você vai fazendo isso consecutivamente, até chegar numa função de ativação de um único neurônio. Geralmente a gente faz dessa forma, mas geralmente, na maioria dos casos, é um único neurônio, que são essas bolinhas aqui, né, onde estão as funções de ativação, que vai dizer se a pessoa, por exemplo, vai ter doença cardíaca ou não, entendeu? É só Entendi. Você modela como se fosse um sistema complexo, né? Tipo, esses pesos, eles são treinados. Você tem um algoritmo que é o gradiente descendente, né? Que você vai atualizando o valor desses pesos. Você começa com uma hipótese, esses pesos são tal, eles são randomicamente inicializados, né? Mas depois o algoritmo vai modificando esses valores de forma que o que você apresente na entrada sempre acerte com o que você tem na saída. É óbvio que você precisa dizer o que é a saída. Então, é um aprendizado supervisionado, porque você precisa dizer se a pessoa, por exemplo, vai ter problema cardíaco ou não. Então, você já diz a resposta. Mas é isso, fundamentalmente é isso. Muito legal. Parabéns mais uma vez aí. Tá, muito obrigado. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Ismael, por favor. Parabéns aí, primeiramente, Vitor. Só mais um comentário sobre isso mesmo que você estava falando. Esse ciclo, então, é como se fosse tipo, a decisão que ele toma baseado nesses parâmetros, ou já é o que você queria que saísse? Pode falar de novo sobre isso? Claro, eu só não entendi a pergunta, desculpa. Não, você falou que você coloca ali algumas propriedades nas colunas e tal, e nas linhas você coloca o que mesmo? Nas linhas é o objeto em questão que precisa de uma classificação. Por exemplo, no caso, uma pessoa, digamos assim, dentro do exemplo que eu acabei de dar. A pessoa vai ter doença cardíaca ou não, entendeu? Aí o que? É a pessoa, é o objeto de observação. E as colunas são as propriedades que a pessoa tem. Se ela é alta, se ela tem sobrepeso, dentre outras coisas. Se ela fuma, entendeu? Sim. Então, mas aí quando chega no círculo, é como se falasse assim, baseado essas propriedades todas, então toma uma decisão, é tipo isso, aquele círculo? O círculo é uma função de ativação. Ela pega a soma ponderada e submete a uma função de... O eixo X é o resultado da soma ponderada e o eixo Y é o valor transformado.
O valor transformado é a propriedade da camada seguinte. No caso, esses Hs aqui. Você transforma por intermédio dessa função de ativação. A tua soma ponderada está no eixo X dessas funções de ativação e o eixo Y é o resultado da transformação. O resultado da transformação é a tua propriedade, o teu conjunto de propriedades da camada seguinte. Tá, tudo bem, esclareceu melhor. Obrigado aí, bem interessante. Pô, obrigado também, que bom que eu esclareci. Bom, mais alguém gostaria de perguntar? Então, muito obrigada, Vitor, novamente, pela apresentação. A última, né, da nossa terceira jornada do programa de pós-graduação em Física da UERJ. Você pode interromper o compartilhamento de tela. Tá, muito obrigado.